A primeira pessoa na Bíblia que usou essa comparação não foi Jesus, foi Davi, porque antes de ser rei, antes de ser comandante, de ser soldado, Davi era pastor de ovelhas, se lembra? Se tinha alguém que sabia sobre ovelhas, era Davi. Olá, sopeiros, tudo bem? Jesus nos compara a ovelhas. Ele diz assim: eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas. E naquele tempo, naquela cultura, fez todo sentido, porque as ovelhas faziam parte do cotidiano das pessoas. Mas a gente não consegue entender a riqueza dessa comparação porque nós não convivemos com ovelhas. Se Jesus tivesse falado em cachorro, gato, papagaio, talvez seria mais fácil. Mas ele usou um animal que nós não temos muito contato com ele. Então eu fui pesquisar sobre as ovelhas e eu quero trazer uma informação muito legal para poder enriquecer essa comparação que Jesus fez. Você sabia que as ovelhas têm um péssimo sentido de orientação, principalmente porque elas têm uma visão muito curta, elas só conseguem enxergar mais ou menos a 2, 3 metros de distância. Depois disso, elas não veem mais nada. Por isso, elas não conseguem se virar sozinhas para poder encontrar alimento, abrigo, voltar para casa, etc. Elas se perdem. Eles são o único tipo de animal que são totalmente dependentes de um pastor para sobreviver. Outras espécies se viram, em maior ou menor grau, para poder encontrar alimento, encontrar casa, água, etc. As ovelhas não. Se não tiver um pastor que guie, elas morrem. Elas não têm dentes afiados, não têm garras, não sabem se defender. Elas não conseguem se defender de um predador, elas precisam do pastor para isso. Ou seja, são totalmente dependentes do pastor. Alguma comparação entre você e Jesus? Totalmente, certo? É assim que nós somos. Somos ovelhas que dependemos totalmente do nosso pastor, porque senão perdemos o rumo. E de vez em quando a gente acha que sabemos o caminho, de vez em quando a gente acha que conseguimos nos virar e a gente sai sozinho por ali e nos perdemos. As ovelhas fazem da seguinte forma: as primeiras ovelhas do rebanho, elas veem o pastor e ouvem o pastor e vão seguindo o pastor. As ovelhas que vêm atrás, elas não conseguem enxergar o pastor porque está longe, mas elas veem a companheira que está na frente e assim por diante, elas vão seguindo a que está na frente. Se uma sair do caminho, ela não consegue voltar para o rebanho, não consegue achar água, não consegue achar comida, não consegue achar a sua casa. Assim como nós somos com Jesus. Somos totalmente dependentes dele. Sabe o que acontece? Às vezes uma ovelhinha jovem, que ainda não aprendeu com a vida, começa a se perder toda hora, a se desviar, e o pastor tem que ir lá buscar. Em algumas regiões precisa tomar uma decisão drástica. Ele pega a ovelhinha, pega a patinha da ovelhinha e faz tac! Quebra o osso da patinha. Aí a ovelhinha não consegue mais caminhar. Então o pastor pega, coloca uma tala na perninha dela para sarar e carrega nos braços durante 2, 3 meses até que a ovelhinha consiga voltar a caminhar. Depois, a ovelhinha nunca mais sai do rebanho porque aprendeu a lição. Eu acho impressionante isso. Como o pastor cuida com amor da ovelha. E ele sabe que se não fizer isso, a ovelha vai morrer porque vai se desviar do rebanho. Então ele pega a ovelhinha e fica 2, 3 meses carregando a ovelhinha. Imagina o privilégio dessa ovelha de ficar nos braços do pastor todo esse tempo. Aí aprende a ouvir a voz do pastor, aprende a confiar no pastor. Depois que ela fica boa, ela confia no pastor e sempre segue o pastor para onde quer que ele vá. Nós precisamos passar por essa experiência. E às vezes a gente é tão teimoso que o Senhor precisa quebrar alguma parte da nossa vida para que possamos aprender a confiar nele. Somos ovelhas e ele é o nosso pastor. A primeira pessoa na Bíblia que usou essa comparação não foi Jesus, foi Davi, porque antes de ser rei, antes de ser comandante, de ser soldado, Davi era pastor de ovelhas, se lembra? Se tinha alguém que sabia sobre ovelhas, era Davi. E ele fez essa comparação no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então Jesus pegou essa comparação e Jesus também usou essa comparação. Nós precisamos ser totalmente dependentes como ovelhas do nosso querido pastor que é Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe vocês.